Fala pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso bate-papo de mercado, né? Vamos dar uma olhadinha hoje aí nos bancos americanos, falar um pouco sobre o setor bancário dos Estados Unidos, ver se a gente está numa oportunidade bacana aí para investir no setor ou se na verdade a gente está passando por um momento mais difícil, né? Estou com um gráfico aqui já do JP Morgan aberto. Logo de cara a gente já percebe que o mercado vem precificando as ações do JP Morgan com uma queda constante nos últimos meses. Deixa eu tirar isso aqui o modo tela cheia para a gente dar uma olhadinha no tamanho dessa queda, né? Então, do topo até o preço atual a gente tem cerca de 26% de queda nas ações do JP Morgan. Lembrando que a gente teve uma alta muito forte aí no período pós-pandemia, né? Se a gente for puxar aqui, período pós-pandemia, não vou pegar nem da mínima, tá? Mas considerando da mínima até a máxima são 116%. Se a gente pegar um ponto intermediário aqui, ainda assim seria aí 73% de alta, né? Então, uma correção no setor não seria nada inesperado, né? Os bancos eles subiram bastante no setor pós-pandemia, a gente teve uma alavancagem nos lucros e agora os lucros eles vêm diminuindo, né? A gente vai dar uma olhadinha aí nos dados dos últimos trimestres, vai dar para ver isso também. Então, a gente tem essa redução no valor das ações. A gente vê aqui padrões bem característicos aí, né, da análise técnica. A gente teve que a perda dessa LTA com uma resistência bem forte aqui em cima, o preço perdeu, fez um pullback, voltou a cair. A gente teve novamente aqui o preço fazendo a região de suporte, volta a testar aqui região de resistência, volta a cair. No caso aqui de JP Morgan, a gente tem até um OBV muito descendente, né, o que ajuda ainda mais a deixar essa operação de venda, uma operação de venda aqui bem fundamentada. Então, a gente vê um gráfico com os preços bem descendentes, a média de 20 aqui quase sempre acima do preço, né, indicando que o preço vem realmente caindo com força, média de 200 bem distante, mostrando aí uma tendência de baixa considerável, né. Se a gente der uma olhadinha aqui nos dados fundamentalistas da empresa, a gente vai ver uma redução dos lucros, né? O primeiro trimestre aqui de 2022, JP Morgan lucrou 8,2 bilhões de dólares, sendo que no mesmo período do ano passado a gente teve um lucro aí de 14 bilhões, né? Então a gente vê uma redução considerável nos lucros. Esse trimestre, inclusive se a gente for comparar com todo o período do ano passado, você vai ver que é o menor valor, né? Então, começando o ano com um lucro bem abaixo do que teve no ano anterior, que pode estar ajudando ainda mais a impulsionar o preço das ações para baixo, né? A gente teve hoje uma alta considerável aí de 3% depois da reunião do Fed, né? O mercado deu uma virada. Então dá para ficar de olho, dá para ficar acompanhando. Eu acredito ainda que tem espaço para cair mais, tá? Setor bancário. O primeiro alvo, o próximo alvo que a gente tem, na verdade, né, seria aqui na região dos 115, que é essa região aqui de que era uma resistência virou suporte. Se perder, o preço deve buscar aqui região dos 105, né? Do preço atual até o primeiro alvo seria uma queda de 9,5%. Se for até o segundo alvo, a gente está falando de uma queda aí de 17,5%, né? Então, dá uma passadinha aqui agora em Bank of America. A gente tem um cenário bem parecido também, né? O preço fez novas máximas ali por volta de novembro, né? Aqui já foi um pouco mais recente. A gente teve também aqui em janeiro e fevereiro o preço emplacando novas altas, mas sem conseguir se segurar no topo. Até o preço atual a gente tem uma queda aí de 22%.
Deixa eu ver como que tá o ABV, bem negativo também, né? Então você vê que a queda ela vem acompanhada do volume, o que torna essa operação muito boa, né? Uma operação muito bem embasada para venda. Inclusive ele está num ponto excelente de venda aqui, né? A gente está em cima de um ponto de resistência, sendo que ele já perdeu essa região. Então, para montar uma operação de venda aqui, seria uma venda com stop aqui em cima, primeiro alvo aqui embaixo, se perder, tentar trazer aqui para baixo, né? Operação bem interessante mesmo. E puxando aqui para o lado fundamentalista, a gente vai ver algo bem similar ao que teve no JP Morgan, né? Primeiro trimestre ano passado, lucro de 8 bi. Primeiro trimestre esse ano a gente teve uma redução, lucro de 7 bilhões. Não foi o menor dentre, se comparado aos trimestres do ano passado, né? O quarto trimestre que foi bem fraco também, em relação aos anteriores, né? Mas a gente vê que o mercado vem precificando as ações com uma queda, né? Caso venha aqui no primeiro alvo, mas o preço atual seria uma queda aqui de 11%. Se vier aqui embaixo, está falando de uma queda aí de mais de 20% no valor das cotações de Bank of America, né? Eu acredito bastante que o preço pode vir até aqui. É uma operação muito boa de venda. A gente tem um ABV sinalizando um volume vendedor muito forte e o preço aí também aqui com a média de 20 quase sempre acima do preço, né? A média de 200 aqui nesse caso ainda não virou, mas vários indícios de venda, né? Wells Fargo aqui. Tivemos novas máximas em fevereiro, né? Nesse caso chegando até a superar o que ele tinha feito em janeiro, mas o preço vem também perdendo níveis importantes de suporte. Do topo até o fundo a gente tem, até o fundo não, até o preço atual, né? A gente tem uma queda de 22,5%. O preço não chegou a perder essa região aqui de suporte, então a gente tem ainda uma defesa de preço aqui embaixo, região dos 41,50. Caso venha a perder, é bem provável que a gente veja o preço em testar essa região aqui de 30 reais, né? 30 reais não, 30 dólares. Se vier até aqui embaixo, está falando de uma queda de 9, em torno de 9,5%. Se vier testar essa região aqui embaixo, aí é um declínio aí de 35% no valor da cotação de Wells Fargo, né? Deixa eu dar uma olhadinha no... Deixa eu baixar isso aqui, dar uma olhadinha no volume. É, mesma foto, volume bem decadente, né? A gente vê que ele vem se comportando de forma muito similar ao preço. E mostra que o preço não está se movendo sem volume, né? Não são poucos players que estão manipulando o preço aí no curto prazo. Isso aqui é um movimento que realmente vem acompanhado da maioria dos participantes de mercado, o que torna a tendência ainda mais confiável, né? Então, por enquanto, o que a gente está vendo é que o setor bancário tá com os dias aí bem complicados. Aqui no caso do Citigroup, acho que a gente vai ter a maior queda. A máxima do Citigroup foi em junho de 2021, então bem mais distante que os anteriores. E do topo até o preço atual, a gente tem uma queda aí de 34% no valor das ações, né? Já caiu bastante. O próximo alvo aqui do Citigroup é aqui embaixo, seria uma queda aí de mais 21%. E no caso do Citigroup a gente tem também uma operação muito boa, né? O preço perdeu essa região, fez um pullback e veio para baixo de novo. Então aqui a gente vê uma operação linda aqui de venda. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá o ABV, olha só, bem abaixo, não chegou a perder fundo aqui junto do preço nessa última queda, né? Então para vender eu esperaria o preço cair e o ABV perder esse fundo também, né?
gostaria de ver o volume acompanhando o movimento do preço, mas é uma ação que vem caindo bastante. A gente vê algumas figuras bem clássicas aqui da análise técnica, alguns movimentos da análise técnica também bem fáceis de identificar, né, como pivôs de baixa, preço respeitando muito a média de 20 períodos e uma média bem inclinada mesmo, né? Uma ação com um movimento muito bom aqui para ser operado. Próximo alvo seria aqui nessa região dos 41,20 e eu acredito que tem boas chances de ir lá, né? Se a gente for pegar os dados aqui, a gente teve um primeiro trimestre melhor do que o trimestre anterior, mas em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, não chega a ser uma redução de 50%, né? Mas foi uma redução significativa. Tanto que a margem de lucro, que no primeiro trimestre foi de 36%, aqui cai para 20%. Então a gente vê que os bancos eles tiveram lucro nesse primeiro trimestre bem abaixo do que foi no ano passado, né, na maioria dos casos, e isso vem se refletindo aí no valor das ações, né? Morgan Stanley perdeu aqui um retângulo, veio aqui para baixo, a gente tem um novo nível de suporte aqui embaixo. Do topo até o preço atual a gente tem 20% de queda. Caso o preço venha testar essa região, a gente vai ter mais 12%. Se vier a perder, bom, a gente teria um próximo alvo aqui embaixo, né, região dos 67 dólares. Seria uma queda aí do preço até lá de 23% no valor das ações. Dá uma olhadinha aqui em Goldman Sachs, bem parecido também, perdeu um retângulo, o preço vem caindo desde então, a gente tem uma redução do topo até o preço atual de 23%, e o próximo alvo de Goldman Sachs é aqui embaixo, ó. A gente tem essa regiãozinha aqui de fundo. Caso o preço venha testar, a gente está falando aí de uma queda de mais 16% no valor das ações, né? Para finalizar, temos aqui US Bancorp, também perdendo um retângulo. Do topo até o preço atual, a gente tem uma queda de 20%, e o próximo alvo seria essa região de fundos aqui, né, que significaria uma queda do preço atual até lá de mais 15%. Então a gente vê aí entre os principais bancos dos Estados Unidos, nós temos tendências de queda em todos eles, resultados mais fracos do que no ano passado, né? No caso aqui de Bancorp, esse sim teve uma queda um pouco mais expressiva, né? A gente saiu ali de um lucro de 2,27 bilhões para 1,5, em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, e é o segundo trimestre com resultado mais baixo do que os anteriores, né? Teve aqui o quarto trimestre com 1,6 bi de lucro e vem esse trimestre agora com 1,56. Fora isso, a gente tem também o problema do aumento das taxas de juros do Fed, né? No final de 2019, foi 2018. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no S&P. A gente teve aí o pior dezembro para as bolsas. Foi no final de 2018, né? Então, aqui foi esse período aqui de queda do índice S&P, coincidiu com o aumento das taxas de juros do Fed. Então a gente viu uma queda aqui bem expressiva de 20% no índice, e aqui foi justamente o ponto em que o Fed parou de aumentar juros e começou a falar novamente em redução, né? Então a gente pode ver que o aumento da taxa de juros no Fed ele impacta significativamente o preço das ações, né? Se a gente for pegar o mesmo período aqui para os bancos, para ver como eles se comportaram, vamos ver aqui o final de 2018, iníciozinho de 2019, né? Então tá aqui, JP Morgan tinha feito um topo e caiu 23% até o Fed jogar a toalha e falar que ia voltar a reduzir as taxas de juros, né? E por que isso pode acontecer? Bom, como os bancos fazem muitas operações alavancadas, um aumento nas taxas de juros pode influenciar
a rentabilidade de diversos ativos que o banco mantém em seu portfólio, né? O que pode incluir em perdas para o banco. No caso das perdas não realizadas, a gente já está em níveis aí que beiram a crise de 2008, né? Então os bancos, com o aumento das taxas de juros, começam a ter problemas com ativos de risco que não performam tão bem com juros mais altos, e isso começa a afugentar investidores, começa a afugentar as pessoas que imaginam que esses bancos possam vir a ter problemas, né? Então por isso que a gente vê uma queda não em um, mas em todos os principais bancos dos Estados Unidos, inclusive aqui, se a gente pegar esse ETF, que é o XLF, deixa eu tirar essa projeção de FIBO para a gente ver melhor, a gente vai ver também uma queda na cotação, né? Esse ETF é um ETF de finanças lá dos Estados Unidos. Se a gente pegar do topo até o preço atual, ele está com uma queda aí de 13%, né? A queda dele é menor, é um ETF. Por ser um ETF, ele é mais balanceado, não tem exclusivamente bancos, né? Então tem outras empresas financeiras, mas a gente vê que ele também vem caindo, né? A máxima dele foi ali por volta de janeiro. Então a gente vê que o setor financeiro dos Estados Unidos como um todo vem sofrendo desde o início do ano, né? Alguns até um pouco antes disso, com máximas anteriores. E o que dá para esperar? Bom, caso o Fed continue a aumentar juros, o que deve acontecer por conta da inflação mais alta, a gente pode ver esses bancos caindo ainda mais, sofrendo ainda mais nesse cenário, né? Eu não consigo ver compra no momento. A gente pode ter uma inversão de tendência, o mercado pode passar a subir a partir daqui, virar a média de 20 e voltar a fazer topos e fundos ascendentes, mas eu particularmente não apostaria nisso no momento, né? Eu vejo com muito mais fundamentos uma venda nesses ativos do que uma compra. É claro que se isso acontecesse, né, se o mercado virasse a média, começasse a fazer topos ascendentes, o volume ficasse ascendente, não faz sentido lutar contra o mercado, né? Então, com certeza, eu entraria no lado da compra. Mas até o momento a gente não tem indicações disso. E esse último movimento que a gente teve aqui, essa pequena alta, principalmente essa alta desse último dia, né, que foi de ontem, provocada pelo discurso aí do Fed, eu acredito ser apenas uma correção da tendência, né? Uma alta de 6%, a gente vê que de fato ele corrige bastante. Aqui a gente teve uma alta de mais de 11%, mas quando volta a cair, cai com mais força, apagando todos os ganhos e deixando os compradores no prejuízo, né? Então, muito cuidado se você está entrando aí no mercado bancário dos Estados Unidos, principalmente os grandes bancos, né, que são os que a gente está analisando aqui, porque o cenário não é favorável, né? No momento é um cenário bem desafiador para os bancos. Taxa de juros subindo pode significar também a inadimplência dos empréstimos subindo, então a gente tem que ficar de olho nisso. Os bancos depois de 2008 mudaram algumas, não mudaram como deveriam, né? Mudaram algumas coisas para evitar que aquela catástrofe se repetisse, mas a gente nunca sabe o que eles estão guardando, né? E agora, com o cenário em que os juros podem voltar a subir bastante, a gente tem que esperar para ver como está a real saúde financeira dos bancos, né? Porque é muito fácil você manter um banco saudável com o Fed comprando aí bilhões e bilhões de ativos todos os meses do seu balanço, e você não correndo risco nenhum de ter que arcar com os prejuízos das operações que você faz, né? Agora que o Fed está passando a vender ativos e aumentar a taxa de juros, a gente vai ver se realmente os bancos fizeram aí o dever de casa e se a gente não vai ter um replay do que aconteceu em 2008, né? Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Como eu disse, eu não consigo ver compra aqui
nesse cenário. Caso você não queira vender, bom, o ideal seria então aguardar, né? Ficar de fora e esperar uma sinalização de uma tendência de alta, mas compra definitivamente eu acho muito perigoso, né? A não ser que seja uma compra aí de para position trade, então você está mirando aí os dividendos, está lendo os relatórios da empresa, acredita que esse movimento aqui é um movimento de médio prazo e que no horizonte aí de 2, 3 anos as ações vão se recuperar com muita força, aí tudo bem, mas operações curtas é bem complicado entrar numa compra, né? Então é isso. Deixe sua opinião aí nos comentários, o que você está achando dos bancos. Será que eles vão voltar a performar bem como estavam antes, né? A gente teve uma performance pós-pandemia surpreendente aí dos bancos, né? Mas, como eu mostrei aqui, a gente pegar das mínimas, a gente tá falando aí de mais de 100% de ganho, né? Então, os bancos performaram de forma excelente. Será que isso vai se repetir em breve? Será que a gente vai ver os bancos rompendo as máximas e fazendo aí novos topos? Bom, por enquanto eu não acredito, mas me diz você, o que você está achando desses movimentos nos últimos tempos? Você vai ficar comprado, vai ficar de fora? Bom, a gente vai ter que aguardar para ver os próximos capítulos disso aí, né? Por hoje é isso, pessoal. Vamos ficar de olho e vamos esperar para ver o que vai acontecer. Até a próxima.